Bom dia, queridos amigos. Hoje, dia 4 de agosto, segunda-feira, reflexão do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21, da 18ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com todos vocês e Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comidas. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, olha aí nesse evangelho de hoje. Nasce a abundância na partilha, e principalmente da presença de Jesus. Afastando-se da cidade que matou João por causa da ganância, do privilégio, do poder, Jesus, em pleno deserto, promove o banquete da vida, que por ora, queridos irmãos, a vida plena está expressa nesses pães e nesses peixes, que são necessários para fortalecer, matar a fome do corpo. Mas como Jesus tem algo muito maior e mais valioso a oferecer, o pão que nutre, o corpo será seu próprio corpo e sangue, o banquete eucarístico, o alimento espiritual. Queridos amigos, em cada Eucaristia, alimentado pelo cristão, estão alimentados por Cristo, estão entrando em comunhão com Ele. Então, queridos, cada cristão é chamado a se tornar igreja, confiando, e é chamado não somente a ser igreja, mas se entregar e viver naquele que é o verdadeiro alimento, Jesus, o Cristo. Então somos chamados a partir deste banquete, desta comunhão, a partir também da palavra do Evangelho de Jesus, a ser igreja que partilha, promovendo abundância, solidariedade, paz, bondade, compreensão, perdão, o amor. Então aquele que se alimenta de Cristo é chamado então a partilhar daquilo que recebe do próprio Cristo, a partilhar da sua presença na vida de cada um, o amor. O amor àquele que precisa, aquele que necessita, o amor que foi dado a nós gratuitamente. Então que sejamos de fato autênticos cristãos, que alimentado por Cristo serve porque ama aquele que enviou o Cristo, o Pai que estás no céu. Então vamos seguir o exemplo de Jesus, fazer a vontade de Deus. Que nessa semana, nessa segunda-feira, nessa semana que iniciou, sejamos então pessoas gentis, bondosas, amorosas, que se preocupam a saciar com abundância a vida daquele que mais precisa, pois é assim que Jesus conta conosco. Sejamos então verdadeiros cristãos e autênticos. Que essa semana sejamos todos abençoados por esse Jesus e que Ele permaneça na nossa presença e seu Espírito nos conduza a realmente fazer a vontade daquele que nos une, nos reúne, Jesus. Por causa de quem? De Deus, nosso Pai. Sejamos então filhos de Deus nessa semana, não somente semana, mas todos os dias de nossas vidas. Tenham todos
uma boa semana nessa graça de Deus.